Bom, boa noite todo mundo. Estamos começando mais uma aula então, a nossa aula 3, aula de Direito Civil, curso de auxiliar jurídico, né? E hoje nós vamos falar sobre obrigações e contratos, tudo bem? Então, deixa eu passar aqui já. Nossa aula de hoje nós vamos falar primeiro sobre, para entender, né, o conceito jurídico de obrigação, quais são as principais fontes que nós temos de obrigação, quais são as formas que nós contraímos uma obrigação, seja ela uma obrigação legal, seja ela uma obrigação civil, uma obrigação contratual e assim por diante, tá? Nós vamos identificar também quais são os principais tipos de contrato e os seus fundamentos, tá bem? Os princípios fundamentais dos contratos. Também nós vamos entender o que é o inadimplemento e quais são as consequências quando eu me torno um inadimplente. A gente fala muito sobre inadimplente quando a gente deixa de pagar, né? Tal fulano está inadimplente. Mas não necessariamente é a única forma de inadimplemento. Inadimplemento pode ter outras formas também. Quando eu deixo de exercer uma obrigação ou quando eu faço algo que eu não deveria fazer. Isso é um inadimplemento também, tá bom? E, obviamente, tudo isso tem como foco desenvolver as competências práticas por meio da elaboração de um contrato simples, que aí nós vamos deixar isso como atividade para o final da aula. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro de tudo, nós vamos conceituar, nós vamos determinar. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu estou falando um pouco longe do microfone, mas eu acho que tá dando para ouvir bem, né? Sim, não, tá perfeito. Ótimo. Perfeito, tranquilo. Então, conceito de obrigação. Obrigação nada mais é que a relação jurídica entre partes sempre vai ter pelo menos duas partes. Esse termo partes não se refere necessariamente a pessoas. Pode ser mais de uma parte, mais de uma pessoa numa das partes e mais de uma pessoa na outra parte. E essas pessoas podem ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Nós já tivemos essa aula sobre a determinação, né, a diferença de pessoa física, pessoa jurídica. E vocês se lembram, né? O que é pessoa física, pessoa jurídica? Sim? Beleza. Alguém consegue conceituar para mim um exemplo de pessoa física? Quem é pessoa física? Pessoa física, É tudo que tem CPF. CPF Pessoa e física. pessoa jurídica. Pessoa física é um ser humano, uma pessoa com direitos. E aí, pessoa jurídica? É uma instituição, uma empresa que constitui o CNPJ. Perfeito. Com deveres. É uma instituição que aí pode ser empresa, ONG, associação. É uma pessoa abstrata que tem personalidade própria, mas ela não é tangível, ela não é uma pessoa física, ela não tem corpo físico, ela é abstrata, mas ela tem personalidade e essa personalidade ela é através da pessoa jurídica, beleza? Então, em uma das partes, por exemplo, nós podemos ter uma pessoa física. Na outra parte, nós podemos ter duas pessoas físicas. Ou nós podemos ter uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Ou nós podemos ter uma pessoa jurídica e uma pessoa jurídica em cada uma das partes. Então, o conceito de obrigação sempre vai ser a relação jurídica entre pelo menos duas partes. Essas partes podem ser simples ou composta. Pode ser uma única pessoa, que pode ser física ou jurídica, ou também pode ser mais de uma pessoa. Mais uma pessoa física e outra jurídica, duas pessoas jurídicas e assim por diante. Que deve cumprir uma prestação. E essa prestação pode ser diversas, que nós vamos ver mais à frente, em favor do credor. Então, uma parte é aquela que deve. E ela deve a quem? A um credor. Esse dever não é necessariamente financeiro.
A prestação, como diz aí, a obrigação, ela pode ser dar, fazer ou não fazer. Então, por exemplo, eu sou contratado como advogado para mover uma ação contra o banco. O cliente me procura e fala: olha, doutor, eu tenho aqui um contrato de financiamento e eu acho que o juro está muito alto. O senhor entra com uma ação de revisão de juros? Entro com essa ação. Essa ação lá, eu vou ser procurador, mas entre mim e o meu cliente, eu vou ter um contrato de prestação de serviços, um contrato de honorários, que vai ser: eu vou cobrar um valor X ou uma porcentagem de uma eventual indenização que venha a existir para exercer determinada ação, que seria promover uma ação judicial contra o banco XYZ, o Banco Master, que está famoso agora, né? O banco que foi decretada a falência extrajudicial dele aí pelo Banco do Brasil. Contra o Banco Master porque ele deixou de pagar os dividendos, por exemplo. Se eu não cumprir essa obrigação, eu vou estar inadimplente com o meu cliente. Da mesma forma que, cumprindo a obrigação, e aí a obrigação não é ter êxito, tá, gente? Nesse caso de advogado, por exemplo. Porque a obrigação não é ganhar a causa, a obrigação é entrar com a ação. E aí está previsto lá que para eu entrar com a ação vai ser tanto de honorário. E se eu ganhar a ação vai ser mais tanto, que aí é o êxito. Mas eu entrei com a ação, o juiz julgou procedente, beleza, tenho tanto para receber. Julgou improcedente, eu tenho os honorários iniciais para receber. Fiz o que eu deveria fazer, o cliente então tem a obrigação de me pagar. Isso é um exemplo de pagar, de dar, de fazer. Agora, de fazer, eu tenho a obrigação de fazer para ele. Se eu não fizer, quem vai estar inadimplente com ele sou eu. Perfeito? Então, são alguns exemplos. No dia a dia, eu contrato um pedreiro para vir em casa, contrato verbal, não é escrito. Mas José, você é pedreiro? Sou pedreiro. Então, olha, eu preciso rebocar uma parede aqui de casa. Você vem aqui fazer? Pode deixar que eu vou fazer. Quanto você cobra? Eu cobro R$200 de mão de obra para fazer. Olha, José, eu já estou com dinheiro aqui, então eu já vou te fazer o Pix. Tudo bem? Tudo bem. Você faz o Pix, o cara não veio fazer. Qual que é a obrigação dele? É de fazer. Ele não fez, ele está inadimplente. Certo? Então, o conceito é esse. É a relação entre duas partes, não necessariamente duas pessoas, pode ser mais de uma pessoa em cada uma das partes, em que uma é devedora e a outra é credora de um negócio. E esse negócio pode ser qualquer um que seja. Beleza? As fontes das obrigações. De onde derivam as obrigações? Está previsto lá no Código Civil, do artigo 233 até o artigo 420, que basicamente são 4 áreas em que o direito, em que as obrigações podem surgir. Primeiro, decorrente da lei. Uma obrigação pode existir em decorrência da lei. Exemplo, pagamento de tributo, pagamento de impostos. Eu devo pagar o IPTU do imóvel que estiver registrado em meu nome. Eu comprei uma casa, eu comprei um terreno, eu ganhei em herança, né? Eu herdei um apartamento, está registrado em meu nome. Logo, existe uma lei que diz, no caso do IPTU, o que regula são leis municipais, na Constituição está previsto, mas o que determina qual é a alíquota é a lei municipal, dizendo, olha, desse imóvel será cobrado o valor de tantos por cento relativo ao valor venal, por conta do zoneamento e tudo mais. Então é uma obrigação que decorre da lei, certo? Uma outra obrigação que decorre da lei, que não necessariamente é pecúnia, eu não tenho que pagar nada, mas eu tenho que fazer. Alguém sabe me dar um exemplo? É bem comum, a gente faz a cada 2 anos. E quem não faz tem que justificar. Ninguém se habilita?
Seria o cadastro único no CRAS? Não. É uma obrigação que todo mundo tem que fazer a cada 2 anos e se não fizer, tem que justificar. A questão do imposto de renda? Imposto de renda não é todo mundo que tem que fazer e é anual. Também é uma obrigação de fazer. Não tem pecúnia. Vocês deram um bom exemplo. Mas o Jorge falou, votar. A Jéssica também falou, eleição. Imposto de renda. Votar é uma obrigação decorrente da lei. O IPTU também é anual. Ô Jorge. E aí é dinheiro, né? Eu falei aqui. Liga pro seu avô aí, não. Agora, uma obrigação decorrente da lei e que ela não é financeira, né? É obrigação de fazer, é votar. Eu sou obrigado a votar. Se eu não votar, eu tenho que justificar. Se eu não justificar, eu sou penalizado. É uma multa extremamente baixa, extremamente pequena, mas é uma multa que eu tenho que pagar para ficar quite com a justiça eleitoral. Certo? Então, o que é a obrigação que decorre da lei? É aquela obrigação que nasce automaticamente por força normativa, por força de lei, de decreto, de resolução, de código, enfim. Então eu tenho um documento escrito, legal, que aí é feito ou pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Executivo. E essa lei, essa norma, né? Porque necessariamente não precisa ser uma lei, porque lei é um tipo de norma, decreto é outro tipo de norma, mas para exemplificar é a lei, né? Não deixa de ser lei. Ou resolução, um condomínio, por exemplo. Você tem dentro do condomínio, você tem as regras condominiais. É um tipo de norma. Você tem obrigações lá de fazer ou de não fazer. Um exemplo comum de condomínio. Você não pode exercer nenhum tipo de atividade de manutenção, reparo, construção, enfim, nada, nenhum tipo de serviço em feriado, nem em finais de semana, e nem após as 5 horas da tarde e nem antes das 7 da manhã. Você só pode executar serviços de manutenção predial, de construção, de segunda a sexta-feira, sendo dia útil das 7 da manhã até as 5 da tarde. Então, é uma obrigação de não fazer. Se você fizer, decorre também de uma, entre aspas, lei. Que no caso não é lei, é uma norma interna que é a convenção de condomínio. Certo? Aqui tem 2 exemplos, obrigação tributária, que são os impostos, decorrem da lei, e o dever de indenizar, que também decorre da lei. Perfeito? Uma outra fonte de obrigação são os contratos, que é o que nós vamos falar muito essa noite, nessa aula. O contrato, ele nada mais é que um acordo entre as partes, ou seja, não é o que a lei me obriga, não é o que a lei me exige, não é o que a lei me proíbe. É um acordo de vontades. Eu declaro a minha vontade com a outra pessoa, com a outra parte, que também declara a sua vontade. E cria uma obrigação entre nós. Então, contrato é um acordo de vontades que cria obrigação entre as partes. Pode falar, Juliana. No caso de contrato, que nem você está falando, vamos supor de 2 pessoas, uma jurídica e uma física. Certo. Você assinou com pessoa física, beleza. Porém, nesse contrato, você depois vai analisar, que a gente nunca lê na hora, né? É uma coisa esquisita. A gente só reclama depois. Eu tenho como depois estar juridicamente olhando revisando esse contrato, no caso, direto com a pessoa, o contratante, ou no caso, juridicamente? Ou ele, depois que eu assinei, acabou? Tem as 2 opções. Isso pode ser com pessoa física ou pessoa jurídica. Você fez um contrato de financiamento, que eu dei o exemplo aqui. Um contrato de empréstimo, de financiamento de carro, por exemplo. E aí eu assinei lá tal, mas depois eu vi que eu estou pagando muito de parcela. O juros está muito alto. Eu posso, tanto administrativamente, com a instituição financeira que eu fiz, tentar uma negociação
em relação a esses juros, olha, eu fiz aqui a consulta, contratei um contador e vi que os juros que você está me cobrando estão excedentes, estão abusivos. Essa administradora de crédito, esse banco, essa financeira, pode ou não administrativamente acatar. Se acatar, tudo bem, vocês fazem um aditivo do contrato, que é um termo aditivo ao contrato, e faz uma nova negociação, certo? Ou ele pode falar, não, é isso aí mesmo, tá tudo certo. Aí você busca judicialmente. E aí você tem ações específicas de contrato. Tem ação de rescisão de contrato, tem ação de revisão de contrato por juros abusivos, tem ação de revisão por cláusulas abusivas e assim por diante. Você pode administrativamente ou judicialmente, ou até administrativamente, só com auxílio de algum intermediário. Um exemplo é o PROCON. Isso é muito comum em casos do consumidor, né? Então você comprou lá um equipamento, uma televisão, nas Casas Bahia. E essa televisão, você tem um contrato. É um contrato que você assina. Por mais que não tenha lá o termo de contrato, a compra e venda de um eletrodoméstico, através da emissão de nota fiscal, você gera um contrato entre partes. E aí, dentro do prazo legal de garantia, ou do prazo contratual de garantia, olha, pelo Código de Defesa do Consumidor, nenhum item pode ter menos que 90 dias de garantia. Alguns são 1 ano, alguns até 5 anos, certo? Por exemplo, imóveis, são 5 anos de garantia, no mínimo. Quando é vício oculto, essa garantia ela passa a contar só quando dá aparição do vício, e assim por diante. Mas existem exemplos que eu comprei a garantia legal de uma televisão, por exemplo, que é o nosso exemplo aqui, é de 90 dias. Mas quando eu fui lá nas Casas Bahia, eles me disseram que a garantia era de 12 meses. E no 11º mês, a televisão queimou. Eu entrei em contato com as Casas Bahia e eles disseram que não tem mais garantia. Mas quando eu comprei, tinha lá a informação de que a garantia era por 12 meses. E eles não querem aceitar a garantia, não querem reparar o meu produto. O que eu tenho que fazer? Entrar ou com uma ação judicial para resolver o problema, né, para exigir que seja resolvido nos termos do Código de Defesa do Consumidor, ou eu posso usar um intermediário, que no caso seria o PROCON, por exemplo. Existe o Reclame Aqui também, que é uma opção, e assim por diante. Tá? Então, contratos, em tese, ele não pode ser negociado, desde que não tenha nenhum tipo de cláusula abusiva. Havendo alguma abusividade ou descumprimento, eu posso sim negociar o contrato. E também, como é uma declaração de vontade das partes, eu posso, desde que haja concordância, né, de ambas as partes, eu posso mudar meu contrato quantas vezes eu quiser, quando eu quiser. Só que tem que ter uma concordância entre as partes. Tudo bem? Outra forma de origem, de fonte, de obrigação, declaração unilateral de vontade. Eu declarei porque eu quis. Isso gera uma obrigação. Exemplo. Meu gato sumiu. E eu coloco um cartaz com a foto do meu gato, que se chama César. Dando um exemplo aqui. Meu gato se chama César. E ele é um gato persa, do olho verde e do outro azul. E ele tem a coloração acinzentada e tá lá todas as descrições. E eu coloco nesse cartaz que eu pago uma recompensa de R$1.000 para quem devolver meu gato, para quem achar meu gato ou para quem der alguma informação que me leve a encontrar meu gato. Eu tinha obrigação de fazer isso, sim ou não? Não, no caso não. É uma declaração de vontade minha, unilateral. Eu quis fazer isso. Só que a partir do momento que eu falei que vou pagar R$1.000 para quem me der uma informação, para quem me devolver meu gato, se a pessoa devolver meu gato, eu tenho a obrigação de lhe pagar, sim ou não? Sim, no caso sim. Sim, porque eu fiz essa promessa, certo?
Então, essa é mais uma forma de origem de fonte de obrigação. Quando eu faço uma declaração unilateral de vontade. Eu não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, mas eu falei que ia fazer, então eu vou fazer. Um exemplo disso, voltando para o Código de Defesa do Consumidor, que deu muita discussão e inclusive gerou uma jurisprudência nova no direito do consumidor, foi uma propaganda de uma loja grande de varejo, que é a Casas Bahia, que talvez vocês se lembrem, que a propaganda dizia assim: quer pagar quanto? Vocês se lembram disso? Dessa propaganda? Perfeito. Pois teve gente que chegou lá nas Casas Bahia e falou: eu quero essa TV aqui de 40 polegadas. Ah, que legal. Custa R$2.000. Não, mas eu quero pagar R$500 nela. Eu quero pagar R$100 nela. Não, mas ela custa R$2.000. Não, mas vocês fizeram uma propaganda dizendo: quer pagar quanto? Eu quero pagar 100. E aí, obviamente, a loja não vendeu por esse preço. Tiveram pessoas que entraram com ação. Algumas ganharam, outras perderam. Mas o que originou a partir disso? A ideia de que, a jurisprudência de que existe um valor justo para as coisas. Então, por mais que a propaganda vincule, o quer pagar quanto, eu não posso chegar lá e falar assim: eu quero comprar um carro de R$90.000, que todo mundo sabe que custa R$90.000, e querer pagar só 5.000. Por mais que alguém tenha falado, quer pagar quanto? Então você tem o preço justo. Entendeu? E aí esse preço justo vai ter que fazer uma avaliação de mercado e tudo mais, mas em tese, em regra, gerou essa discussão. Mas gera uma obrigação, porque é uma declaração de vontade. Teve que ter uma discussão em relação a isso. Peraí, você falou que quer pagar quanto? Eu só quero pagar isso. E gera uma obrigação. Perfeito? Então, dei alguns exemplos aqui, né? A promessa de recompensa, a gestão de negócios ou o pagamento indevido. É uma declaração unilateral de vontade. Certo? Outra fonte de obrigação, algum ato ilícito. Esse ato ilícito, ele gera uma responsabilidade civil. Esquece lá o Código Penal. O ato ilícito no Código Penal, ele gera uma responsabilidade penal que é erga omnes, que é para toda a sociedade. Então, por exemplo, se eu matar alguém, eu vou gerar uma responsabilidade penal para mim. Porque está dizendo lá que quem matar alguém vai cumprir pena de tantos anos. Eu não lembro agora de cabeça. Certo? Essa é a obrigação penal. Mas, por exemplo, eu furtei fios de uma construção. Isso é muito comum. Talvez não aconteça aí em Minas Gerais, mas aqui em São Paulo está acontecendo bastante. Eu furtei fios. Tudo bem, Jorge. Sem problema. Se ela puder continuar acompanhando com você, senão, enquanto ela estiver carregando, depois entra, tá bem? Mas alguém entrou lá na minha construção e roubou toda a fiação da minha construção. Identifiquei quem furtou. A polícia identificou ele. Prendeu o cara. Além da responsabilidade penal que ele vai ter que cumprir, ele também tem a obrigação civil, que é o quê? Reparar o dano que ele me causou. Quanto que ficou de prejuízo? Ah, ficou R$4.000 de prejuízo aí, de fios que o cara roubou de mim, furtou de mim. Então ele também, além da obrigação penal, ele tem a obrigação civil de me ressarcir do dano. Reparar o dano que ele causou. Um outro exemplo de obrigação civil é alguém que trafegava em alta velocidade e bateu o veículo. Provocou um acidente. A pessoa que provoca o acidente, ela tem a obrigação de indenizar a parte que sofreu o acidente.
Quer um exemplo muito comum? Quando por algum motivo você bate o carro em algum poste. O carro, eu estava em alta velocidade, perdi o controle e bati num poste de energia. Aí em Minas é CEMIG, né? Que é a empresa responsável pela energia elétrica. É CEMIG. A CEMIG vai entrar, possivelmente, ela vai mandar lá o boleto para sua casa. Provavelmente, inclusive. Ela vai mandar o boleto lá na sua casa. Aqui em São Paulo, não sei se esse é o valor atualizado, mas estava em 17 mil reais. Bati num poste, quebrei o poste. Além do prejuízo do carro, eu vou ter que arcar com a reparação, a troca, né, do poste de energia. E aqui estava em torno de 17 mil reais. Por quê? Porque o poste nunca está errado. Então eu tenho que reparar o dano que eu causei. Certo? Então é quando alguém causa um dano a outra pessoa e gera a obrigação de reparar o dano. Isso eu dei alguns exemplos aqui, mas tem vários outros por ato ilícito. E uma questão é que, antigamente, existia a prisão civil por dívidas, né? Quem ficava devendo podia ser preso. Hoje não tem mais essa opção. Você vai ser executado para reparar o dano civil. Seja reparar, executar alguma ação, fazer, não fazer ou pagar, né? Pela reparação. Mas hoje não é mais preso. A única exceção de deixar de pagar, que é uma responsabilidade civil, gera prisão, é a pensão alimentícia. Então, quem deixa de pagar pensão alimentícia pode ser preso. Certo? No caso de morte na colisão, pode ser, sim, exigida uma indenização. Se for constatada imprudência, perícia, excesso de velocidade, a família da pessoa que veio a falecer pode exigir uma indenização. É comum? Não é comum. Mas existem casos. Existem casos, por exemplo, de invalidez total ou parcial. E a pessoa que sofreu, que foi vítima do acidente, ela pode exigir daquele que cometeu o acidente, né, que cometeu a infração, uma indenização. A justiça às vezes faz isso, uma pensão para o resto da vida. Existem vários casos nesse sentido. Olha, eu estava andando de moto, um carro ultrapassou o sinal vermelho, bateu em mim e eu fiquei paraplégico e não posso mais trabalhar. A justiça tem atendido vários pedidos nesse sentido para que aquele que causou o acidente seja obrigado a pagar uma pensão vitalícia, às vezes, para aquele que sofreu o dano. Certo? Então vocês entenderam as 4 fontes da origem das obrigações? É decorrente de algum tipo de norma, seja lei, decreto, resolução, convenção coletiva, enfim, depende de uma obrigação escrita e que serve para todo mundo, não necessariamente só para mim, que cumpre aquele requisito. Ou do contrato, que aí é a vontade entre as partes. Eu e você, nós fechamos um acordo aqui, um contrato, declaramos a nossa vontade. A declaração unilateral de vontade, eu quero, eu faço, eu posso, eu prometo. Ou por ato ilícito, aquele que demanda de uma ação civil. Perfeito? Próximo. Contratos principais e princípios contratuais. Gente, aqui eu não vou trazer todos os possíveis contratos, porque são muitos, são inúmeros. Eu vou trazer os mais comuns, tá bem? Os que acontecem normalmente. Primeiro de tudo, o que é contrato? Um acordo de vontades, com o objetivo de criar, modificar ou extinguir uma obrigação. Então, eu tinha uma obrigação, por exemplo, de pagar para o Jorge 100 mil reais. Mas ele me deu quitação desse valor. Ele não quer receber mais. Falou, não, eu gosto do Edson. Obrigado, Jorge, inclusive, tá bom? Porque eu não estou podendo pagar nem 10 reais, quanto mais 100 mil. Mas eu vou te eximir dessa responsabilidade.
Então a gente faz um contrato em que você me libera dessa obrigação de lhe pagar. Ou eu tinha a obrigação de entregar um bem, mas esse bem acabou, não tenho mais. Aí a Juliana fala assim, ó Edson, eu abro mão desse bem. Certo? Então, isso tudo são possibilidades de contrato. Ou eu disse para Ana que eu iria contratar dela os serviços de auxiliar jurídico. E por esse serviço de auxiliar jurídico, eu pagaria para ela R$ 1.700 por mês. Só que a Ana começou a trabalhar comigo e eu vi que ela é boa funcionária, né? Ela tá me ajudando muito aqui no escritório. E eu resolvi pagar para ela não 1.700, mas R$ 2.000 por mês. Eu faço uma modificação desse contrato. Não deixa de ser um contrato. É um contrato. A espécie pode ser um aditivo, contratual, enfim. Mas é mais um contrato entre as partes que tem a finalidade de modificar o contrato original. Certo? Ou de criar responsabilidade, que aí é o mais comum, que é eu estou comprando da Juliana Machado uma moto. E eu digo que eu vou pagar para ela, vou pagar para Juliana Machado por essa moto R$ 10.000. Aí a Juliana diz para mim assim, olha Edson, eu quero 12 mil. Então nós negociamos e criamos um contrato. Criei uma obrigação. E esses 12 mil reais eu vou pagar em 10 parcelas de 1.200, por exemplo. Certo? Então você cria a obrigação. Então contrato é um acordo de vontades. Lembrem-se disso. Contrato sempre demanda de vontade. Entre pelo menos duas partes, que não precisa ser duas pessoas necessariamente, pode ser mais de uma pessoa, seja física ou jurídica em uma das partes, mais de uma pessoa física ou jurídica na outra parte, em que tem o objetivo de criar, modificar ou extinguir a obrigação. Beleza? Principais tipos de contrato. Então vamos lá, alguns tipos de contrato, não os principais, mas são os mais comuns. Primeiro de todos, compra e venda. É quando uma parte transfere a outra parte para a outra parte alguma coisa a título pecuniário. Ou seja, pelo preço certo, justo. E eu, Edson, fui na ótica e eu falei, olha, eu preciso de um óculos e eu quero essa armação aqui. Eu quero que o óculos tenha antirreflexo de luz azul. Eu quero que ele tenha esses graus e eu levei a receita. E coloquei as características que eu queria. Por isso, por esse objeto, que é o óculos, nas características que eu disse que queria, eu vou pagar um preço justo, certo, ajustado, que eles me disseram, olha, esse seu óculos aí vai ficar R$500. E eu concordei. Então ele transfere a coisa para mim e eu transfiro o dinheiro para ele, eu pago a ele. Então isso é compra e venda. Nós fazemos isso todo dia, gente. Nós fazemos isso, na maior parte das vezes, no contrato verbal. É muito difícil na compra e venda a gente fazer contrato escrito. Quando a gente faz contrato escrito para compra e venda? Normalmente quando são bens móveis de alto valor, como moto, carro. Às vezes até carro e moto a gente não faz contrato. A gente vai lá e só assina o recibo de compra e venda. Muitas pessoas fazem isso. Mas, eu vou pagar parcelado. Eu faço um contrato particular de compra do carro e aí vai me transferir o carro e eu vou pagar dessa forma. Ou de imóvel. Imóvel é o mais comum. Eu faço lá um contrato de compra e venda do meu imóvel. A Vitória pediu para avisar que está tentando entrar na aula. Acabou de entrar aqui. Oi, Vitória, boa noite.
Então eu faço Boa noite, lá... obrigada. Que isso. Eu faço o contrato de compra e venda. Esse contrato tem duas formas que a gente pode fazer, duas pelo menos, mas existem outras, né? Mas é por contrato particular, instrumento particular de compra e venda, que é o famoso contrato de gaveta, ou por escritura pública, ou por contrato de financiamento com força de escritura pública. Esse, inclusive, é o mais comum para quem faz a compra financiada pelo Minha Casa Minha Vida. Então, quando você compra pelo Minha Casa Minha Vida, você vai lá na Caixa Econômica Federal e você assina um contrato, certo? Esse contrato, ele é um instrumento particular, porque não é uma escritura pública. Mas, por força de lei, ele tem força de escritura pública. Então você não precisa de uma escritura pública para registrar no registro de imóveis. Você pega esse contrato e vai direto no registro de imóveis e registra. Enquanto que quando eu compro entre particulares, pessoas comuns, vamos dizer assim, seja pessoa física ou pessoa jurídica, mas que não tem força de escritura pública, eu posso fazer um contrato particular, mas eu necessariamente, para registrar, preciso fazer uma escritura pública que vai ser lavrada num cartório de imóveis, enfim. E aí, um cartório de imóveis, cartório de notas. E aí depois, com essa escritura pública, eu levo ao registro de imóveis competente e faço o registro da transferência dessa compra e venda. Então, mas, aí como eu disse no início, a compra e venda ela é tão comum no nosso dia a dia que a gente faz muito contrato verbal. Vai na padaria e fala: seu José, seu Manuel, dono da padaria, me vê 10 pães. O cara pega lá os 10 pãezinhos, coloca no pacote, pesa e fala: ficou R$7. Isso é um contrato de compra e venda. Eu estou comprando, transferindo uma coisa para mim, que são 10 pães, nesse caso, bem fungível e perecível, que é o pão, a troco de um valor financeiro, que é o dinheiro, a pecúnia que eu vou pagar, que eu posso pagar em dinheiro, em Pix, em cartão de crédito, débito e assim por diante. Então a compra e venda é o mais comum, que a gente faz diariamente. Contrato de locação. Contrato de locação, ele pode ser de diversas coisas. Pode ser também de bem móvel ou de bem imóvel. Mas antigamente, e hoje a gente tem ainda também, os streamings. Mas antigamente era muito comum as locadoras de filme. Vocês se lembram? Lá no tempo de 1900 e Guaraná com rolha, a locação de filme era uma locação. Eu ia lá e falava: olha, eu quero assistir Lagoa Azul. Aí ele pegava a fita cassete ou DVD, para quem é mais moderno, me entregava e falava: olha, você pode ficar com esse CD, com esse DVD, com essa fita durante 2 dias, 3 dias, 4 dias. Quando era lançamento a gente podia ficar com ele por menos tempo, né? Lembra? Ah, é lançamento esse aqui, você tem que ficar no máximo 2 dias. Quando já não era lançamento, ó, você pode ficar com ele 1 semana. E aí no contrato de locação, eu pegava o bem, usufruía por um período, ia lá e devolvia o bem. E por esse uso e fruto, pelo gozo, pela utilização do bem, eu tinha que pagar um valor. A gente pode fazer isso com carro, aluguel de automóvel, contrato de locação de automóvel. A gente pode fazer isso com imóveis. É muito comum contrato de locação de imóveis. A gente tem aquele contrato padrão, né? Que é por 12 meses, que eu vou lá e eu moro na casa. Mas também tem o contrato que é por dia. Um contrato de locação muito comum por dia é o dos Airbnb da vida. Ou de um hotel. De um hotel é um contrato de locação. Eu vou para o hotel, eu estou locando aquele imóvel. Eu posso usar e fruir aquele quarto durante a minha estadia lá.
O que é usar e fruir? É meu, eu posso utilizar toda a dependência do jeito que eu quiser enquanto eu estiver lá. A questão é, se eu realizar alguma obra, danificar, eu tenho que ressarcir o dano, que é aquela outra obrigação pelo ato ilícito lá que nós falamos. Beleza? Então, o contrato de locação, o uso e o gozo, temporário. Locação é sempre temporária, tá? Que aí pode ser um dia, algumas horas, um mês, um ano, quanto seja. De um bem, que pode ser móvel ou imóvel, mediante o aluguel, que aí é a prestação pecuniária da locação. Beleza? Contrato de prestação de serviços. Eu dei o exemplo do advogado, do honorário, mas pode ser qualquer prestação de serviço. Do pedreiro, do marceneiro, do pintor, da manicure, do cabeleireiro. É um contrato de prestação de serviço. Eu vou no cabeleireiro e falo, olha, eu quero que você corte meu cabelo. Ele fala, para eu cortar seu cabelo custa R$30, R$40, R$100. É um contrato de prestação de serviço, verbal, mas é uma prestação de serviço. Ele vai me entregar algum bem? Eu vou sair de lá com alguma coisa na mão? Não. Ele vai me entregar um serviço, que inclusive eu estou precisando para fazer a barba, né? Que é executar o serviço de corte de cabelo, penteado, maquiagem, unha, manicure, né? Enfim, tudo prestação de serviço. Certo? E essa prestação de serviço também pode ser para coisas maiores. Não, eu vou contratar um pedreiro para construir minha casa da fundação até o acabamento, para me entregar a chave na minha mão. É uma prestação de serviço. Ele vai me entregar um bem? É um bem. Mas o que eu estou contratando dele? A prestação de serviço. Porque ele não vai lá pegar o bem pronto e me entregar de frente do carro. O carro, eu contrato o carro. No caso do pedreiro, é uma prestação de serviço pelo contrato chamado contrato de empreitada. Que aí é bem e serviço junto. Tá? Gente, daqui a pouco o nosso link cai, mas a gente entra de novo, tá bom? Eu mando lá o link de novo. Então, o contrato de prestação de serviço é a execução de serviço específico, que pode ser profissional liberal ou empresa. Então, um advogado é um autônomo, uma construtora é uma empresa, uma manicure, profissional liberal, enfim, assim por diante, contador e assim vai. Beleza? Músico, eu fiz uma contratação de músicos para tocarem no dia do meu casamento. Isso é um contrato de prestação de serviço. Eles vão entregar um serviço para mim. Feito? Mais um tipo de contrato. Contrato de doação. O contrato de doação, ele gera uma obrigação, volto a dizer, pode ser unilateral de vontade. Olha, eu quero dar para você um relógio. Eu pedi? Não pedi. Mesmo que tenha pedido, você tem a obrigação de me dar? Não. Mas você disse que vai me dar. Gera uma obrigação. E é uma transferência gratuita. Não tem contraprestação. Eu só recebo. E eu sou obrigado a receber toda a doação? Sim ou não? Ela é gratuita. Não. Não. Eu não sou obrigado a receber doação. Suponhamos o seguinte, eu quero te doar uma casa. Só que essa casa está cheia de dívidas. E você fala, não, eu não quero, está cheia de dívidas, eu não quero ter essa obrigação para mim. Certo? Eu posso recusar a doação. Por isso que tem que ser de vontades. Mesmo na doação, a vontade das partes, ou seja, daquele que quer doar e daquele que vai receber a doação, tem que ser respeitada. Se não tem manifestação da vontade, então o contrato não existe. O contrato, para existir, tem que ter livre vontade. Tá bom? Então, o contrato de doação, transferência gratuita de bens. E o contrato de empréstimo? A gente tem um empréstimo financeiro, mas pode ser um empréstimo de qualquer outra coisa. Ah, eu estou te emprestando o meu óculos, mas você me devolve, tá?
Esse empréstimo pode ser com contraprestação ou pode ser um empréstimo gratuito, que é diferente da doação. A doação é quando eu entrego o bem. Esse bem já não é mais meu, agora é seu. Isso é uma doação. O empréstimo devolva, viu? Tanto que, se eu entrego um bem e essa pessoa não devolve, isso é um crime. É o crime chamado de apropriação de indébito. Eu emprestei, fui eu que dei lá, por livre e espontânea vontade, o meu óculos para um terceiro. Só que ele disse que ia usar uma vez só e me devolver, não devolveu nunca mais. Então ele cometeu o crime de apropriação de indébito. Além da indenização civil que ele precisa me dar, ele vai responder por esse crime na esfera penal. Mais 2 exemplos aí de contrato de empréstimo é o contrato de comodato, que é quando o empréstimo ele é gratuito, de bem infungível. Dei o meu óculos, devolve meu óculos. Isso é empréstimo. Ou o contrato de mútuo, que é quando o empréstimo de bens fungíveis, que são... Vocês lembram a diferença também, né, de bem fungível e infungível? Nós já dissemos isso na aula anterior. Alguém pode me dar a explicação de bem fungível e bem infungível? É consumível, perecível, alimento, por aí. Alimento é um exemplo de bem fungível, mas só bem perecível é fungível? Não, mas que tem tipo um fim. É consumível, na hora. Não é esse, Vitória. O bem fungível é aquele que pode ser substituído por outro de igual valor ou teor. Lembra que eu dei até o exemplo do carro? Lembrei. O carro zero é um bem fungível. Porque eu vou lá e eu compro um carro zero. Eu quero um Corolla branco automático. Até o carro chegar na minha mão, pode ser qualquer Corolla branco automático, desde que tenha aqueles requisitos que eu escolhi. Depois que o carro está emplacado, ele se torna infungível, porque eu comprei o Corolla branco automático, placa DKZ 2731. O bem fungível é aquele que pode ser substituído por outro de igual valor. O bem infungível é aquele que não pode ser substituído. O dinheiro. Eu estou devendo R$500 para Daisy. Faz diferença se eu der em nota de 100 ou em nota de 50? Não. Não. Isso é um exemplo de bem fungível. O bem infungível é aquele que é específico, é determinado, é aquele. E acabou. Certo? Então o contrato de mútuo é aquele de empréstimos de bens fungíveis. O dinheiro é um contrato de mútuo. Tá bom? Virando alguns princípios fundamentais dos contratos. Eu acho que eu falei isso já umas 1.500 vezes só nessa aula de hoje. Primeiro de tudo, para o contrato ter validade, ele tem que ter autonomia da vontade. Ou seja, um contrato que eu chego para alguém e falo assim, ou você assina esse contrato ou eu te dou um tiro na cabeça. Tem validade, sim ou não? Não. 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 Não, porque esse é o contrato por coação. Se eu conseguir provar que houve coação, ou seja, a minha vontade estava viciada por alguma promessa, por alguma ameaça, por alguma omissão, esse contrato perde a validade. Gente, lembrem-se sempre disso. Contrato tem que ter autonomia da vontade. Aquele que quer exigir e aquele que garante que é exigível. Aquele que quer vender e aquele que quer comprar. Se eu quiser comprar uma moto ou um barco, eu vou comprar um barco da Vitória. E a Vitória fala assim, mas eu não quero vender. O negócio vai sair? Não. Não. Não.
Porque é a autonomia da vontade. Ela não é obrigada a vender. Ela faz se ela quiser. Tinha uma frase antiga, né, que falava o seguinte: quando um não quer, dois não brigam. Briga. Quando um não quer, dois não contratam. Para ter contrato, tem que ter autonomia da vontade. As partes devem escolher livremente contratar ou não. Beleza? Segundo princípio fundamental, pacta sunt servanda, tem a ver com o que a Juliana Ribeiro perguntou. Pacta sunt servanda é um brocardo em latim, que é o que está pactuado. Eu me lembrei hoje, revisando a aula para ministrar para vocês, eu me lembrei da minha aula na graduação. Meu professor de direito, até mandei mensagem para ele, falando: professor, lembrei de você hoje. Porque eu lembro do exemplo que ele deu, foi um exemplo muito engraçado, falando do pacta sunt servanda, que é o seguinte: o que está pactuado, o que está escrito, tem que ser cumprido. Ou seja, força obrigatória. Eu tive autonomia da vontade. Eu falei que eu vou pagar R$1.000 para quem achar meu gato. O que está escrito, o que criou obrigação, tem que ser cumprido. Certo? Outro exemplo. Boa fé objetiva. Outro exemplo não. Outro princípio. Boa fé objetiva. O que é a boa fé objetiva, gente? É a conduta ética e leal antes, durante e após o contrato. Exemplo de inexistência de boa fé objetiva. Eu vou comprar um carro seminovo e eu chego na garagem, o carro está perfeito. Só que eu levo o carro no meu mecânico de confiança, porque eu não sou bobo, falo, vou fazer uma vistoria antes. E quando ele tira a vareta do óleo, ele vê que o óleo está mais espesso do que deveria estar. E aí eu falo pro garagista, falo: olha, o óleo está meio estranho, eu posso fazer uma troca de óleo? E aí ele fala: beleza, pode fazer a troca de óleo. Eu faço a troca de óleo, coloco o óleo que deve ser instalado no carro, e aí com o óleo da viscosidade correta, eu começo a ouvir um barulho no motor, que é o barulho de tucho, por exemplo, que é o tucho das válvulas. Isso, infelizmente, é uma prática muito comum, que é uma forma de maquiar algum defeito no carro. Teve boa fé objetiva aí, nesse caso, sim ou não? Não. Não. A boa fé objetiva... Desculpa, Luana, pode falar. Não, eu respondi. A boa fé objetiva, ela demanda da conduta ética, antes, durante e após o contrato. Ó, eu cheguei lá e falei, esse carro já foi batido, eu não quis esconder que teve que fazer funilaria nele. Eu tive que mexer no motor, eu tive que trocar não sei o que de suspensão. Eu falo o que aconteceu, certo? Isso é boa fé objetiva. Se eu escondo algum defeito deliberadamente, ou seja, eu quis esconder, isso é uma das causas de desfazimento do negócio, de anulação do contrato. Perfeito? Quarto fundamento do contrato, princípio fundamental do contrato, função social. O contrato ele deve respeitar os valores sociais e não prejudicar a coletividade. Exemplo, eu faço um contrato e aí no contrato eu vendo um terreno, só que esse terreno é da prefeitura. Ele está cumprindo função social, sim ou não? Não. Não, eu estou vendendo algo que não é nem meu. Ou eu vendo um terreno que é meu, só que eu vendo numa área residencial para uma empresa que quer construir um frigorífico. Pode, numa área residencial, construir um frigorífico? Também não. Também não está cumprindo a função social. Então o contrato ele não pode prejudicar a coletividade.
Ele tem que respeitar os limites, que aí nós falamos lá, lembra do direito universal? Quando nós falamos de direito universal, o meu direito, ele tem um limite do direito coletivo. Eu nunca posso extrapolar o direito de todos em favor de um direito pessoal. Um outro exemplo da função social é, olha, eu tenho essa casa aqui, eu tenho o contrato dela, eu comprei essa casa, está registrada no meu nome. Só que a prefeitura vem e fala, olha, nós vamos ter que comprar a sua casa, desapropriar a sua casa, porque nós precisamos fazer um posto de saúde aí. Eu, por mais que tenha um contrato particular, depois que foi registrado em registro competente de imóveis, eu posso dizer não vai construir o posto de saúde aqui? Não. Por quê? Porque o direito coletivo prevalece sobre o privado. O direito da coletividade é maior, tem mais importância nesse caso do que o direito particular, pessoal. O que eu posso exigir? A indenização. A prefeitura vem e faz avaliação, fala, ó, pela sua casa eu vou pagar 300 mil. Fala, nem a pau. Essa casa aqui só para construir eu paguei quase 400 mil, mais o que valorizou ao longo dos anos. E aí eu tenho que entrar com uma ação para discutir o valor da indenização. Mas o que ela vai ser desapropriada, ela vai. Pois não. No caso, a gente está falando de contratos. Supondo que, vamos supor que nem foi o contrato dos aposentados aí do caso INSS aí, que teve o desconto, né? Ninguém aprovou, ou se aprovou, quase ninguém falou, e aí teve aquele rombo, né? Tanto é que está devolvendo. Mas no caso de uma instituição menor, né? Vamos supor uma imobiliária, no caso. A pessoa foi lá com uma má índole, tipo, eu peguei a minha mãe e fui lá com ela, aluguei no nome dela, com o intuito de lesar. Esse contrato, ele pode ser invalidado? Eu não entendi sua pergunta. Tipo assim... Quem estava mal intencionado? Vamos supor, um amigo pega os meus documentos. Tipo assim, vamos lá, eu preciso, né? Eu com a boa índole, né? Quero ajudar e tal, mas ele já na intenção de não pagar um aluguel ou um contrato, qualquer um outro contrato aí, assim, faz um empréstimo, né? Eu vou te pagar, o meu nome tá sujo, sempre dá essa desculpa, né? Certo. E aí você, por acaso, você é meu amigo há muito tempo. Entendi. E tal. É o famoso emprestar o nome. Você emprestou seu nome. Isso. Seja para um contrato de locação ou para um contrato de empréstimo. Esse contrato, você teve boa-fé objetiva e a parte que alugou ou emprestou também teve boa-fé objetiva. O contrato não vai ser anulado. Você vai ter que cumprir o contrato. O que você pode fazer? Entrar com uma ação de ressarcimento em relação a quem você emprestou, por exemplo. Então, então com a dívida em si, ela se torna minha. Mas no caso eu posso... Porque você teve autonomia da vontade. Você foi lá por vontade, entendeu? Eu aceitei, eu acordei, eu concordei com isso. Entende? É o famoso emprestar o nome, vamos colocar assim dizer. Isso, emprestou seu nome, foi lá, mas você foi porque você quis. Você não foi coagida, não teve nenhum vício em relação à forma de contratação. Você foi lá e quis fazer o contrato. O que você vai ter que fazer? Cumprir o contrato. Ponto. Ou assumir as penalidades pelo descumprimento do contrato. Mas você pode entrar com uma ação de ressarcimento em relação àquele que você emprestou, desde que você tenha como comprovar também esse negócio. Na verdade, falar assim, olha, eu fiz o contrato, emprestei, mas não foi para mim esse dinheiro, foi para o Edson. Então, tá aqui o comprovante. Quando o dinheiro caiu na minha conta, eu já transferi para o Edson. E ele ficou de me pagar. Então, ele me pagava lá todo mês. No mês 10, ele me pagou. No mês 9, ele me pagou. No mês 8, ele não me pagou. Do mês 11 para frente, ele parou de pagar. Então, tá aqui, eu tenho como comprovar que, na verdade, eu só emprestei o nome para ele. Com a dívida com o banco, você vai continuar a sua obrigação. Agora, em relação a mim, você pode e deve entrar com uma ação
pedindo que eu pague para você o valor devido, inclusive se você teve que pagar juros, se você teve que pagar multa, inclusive com juros e multa. Inclusive, pedir também uma indenização por dano moral. Porque além de eu ter que pagar esses valores a mais, eu também quero uma indenização por dano moral. Certo? Certo. Então vamos lá. Primeiro princípio fundamental, só recapitulando, autonomia da vontade. Eu tenho que ter livre e espontânea vontade, não pode ter livre e espontânea pressão. Segundo, pacta sunt servanda, força obrigatória. O que está pactuado tem que ser realizado. O contrato deve ser cumprido. Terceiro, boa-fé objetiva. Eu não posso esconder a título de enganar alguém qualquer informação que seja para a efetivação do negócio. Olha, graças a Deus ele não sabe disso aqui, ó. Não vou nem falar que o carro está fumaciando. Ele não viu, eu não vou falar. Isso é falta de boa-fé objetiva. Pode anular o negócio, tá? Função social. O direito da coletividade não pode ser prejudicado. E por último, equilíbrio contratual, que esse aqui é o que mais gera discussão. Eu tive autonomia da vontade. Eu estou cumprindo o contrato até agora. Teve boa-fé objetiva, porque estava tudo lá previsto no contrato. Cumpriu a função social, não atrapalhou, não interferiu, não lesou nenhum direito coletivo. Mas na hora do equilíbrio contratual, eu não sei, eu não sou perito em contabilidade, eu não sabia que os juros eram abusivos. Então eu posso entrar com uma ação de revisão para que o equilíbrio contratual volte a existir. Um outro exemplo é o seguinte, taxa de juros baseada ou correção monetária baseada em algum índice. Olha, o equilíbrio contratual, ele diz o seguinte, que em caso de caso de fortuito ou força maior, houve um desequilíbrio, a parte que devia passou a dever muito e a parte que ia receber X vai receber X vezes 10. Então houve um desequilíbrio aí. Eu posso e devo tentar entrar num acordo. Se administrativamente não der certo, judicialmente, para que volte a ter um equilíbrio contratual. Isso foi muito comum durante a pandemia. A pandemia gerou várias discussões de reequilíbrio contratual. Olha, eu estava aqui alugando o imóvel, só que eu não estou mais trabalhando, não tenho mais renda. Então, eu não tenho como pagar. Vários donos de imóveis entraram com ação de despejo e de cobrança dos aluguéis. Além da cobrança dos aluguéis, de despejo. O que a justiça passou a decidir? Olha, nós estamos num momento de caso fortuito, de força maior, que independe da vontade do contratante. Por isso, comprovada a necessidade e toda a situação que nós estamos vivendo, pelo bem do equilíbrio contratual, da função social desse contrato, durante o período da pandemia ele vai ficar sem pagar aluguel. Foi um exemplo, certo? Tiveram muitas pessoas que já fizeram isso administrativamente, mas tiveram muitas pessoas que tiveram que pleitear isso em forma judicial. Mas é um exemplo recente nosso aí de necessidade de reequilíbrio contratual. Tá bem? Então, toda vez que qualquer um desses princípios for negligenciado, negado ou descumprido, existe a possibilidade da execução do contrato. Então, se não houve autonomia das partes, o contrato tem que ser anulado. Se por algum motivo o cumprimento do contrato deixou de existir, eu tenho que entrar com uma ação de execução para o cumprimento do contrato, seja para pagamento, se não me pagaram, seja para entrega do bem, se não me entregaram. Se a boa-fé objetiva não foi cumprida, se eu tentei esconder a fim de ludibriar a outra parte, o contrato deve ser anulado, desfeito o negócio. Se a função social não foi resguardada, não foi atendida, também deve ser desfeito o negócio. E se há um desequilíbrio contratual, eu posso buscar judicialmente o reequilíbrio desse contrato. Eu comprei o carro, eu não quero devolver o carro, mas eu quero
que seja reequilibrado, que as parcelas sejam cobradas de forma justa. É uma forma de reequilíbrio contratual. Tá bom? E aí? E agora? Eu fiz o contrato, mas eu não dei conta de cumprir o contrato. A partir desse momento, então, eu me tornei inadimplente. O que é inadimplemento? O inadimplemento nada mais é que quando o devedor não realiza a obrigação no tempo, no modo ou no local pactuado. Eu deixei de cumprir a obrigação que foi estabelecida no contrato. Eu falei que eu iria pagar para a Luana o valor de R$ 1.200 pela compra da moto dela, por mês. Eu deixei de pagar no mês 11. Eu estou inadimplente. Pelo inadimplemento, eu tenho algumas possibilidades de obrigação. A mais comum, principalmente em contratos pecuniários, né, que envolvem valor, pagamento, é a mora. A mora é quando eu tenho um atraso no pagamento, um atraso da prestação, da entrega da prestação, seja de um aluguel, de um financiamento, de uma alienação fiduciária e assim por diante. O que ocorre com a mora? Qual que é a consequência da mora? Eu tenho que pagar os juros, a correção monetária e uma multa. Normalmente essa multa é de 2%, mais juros ao mês de 1%, mais a correção monetária. Essa correção pode ser diversas, tem vários índices de correção. Quando é de consumo, INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Tem o IPCA-E, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA-E, né? Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Tem o IGPM, INCC, Índice Nacional da Construção Civil, IGPM, Índice Geral de Preço de Mercado e assim por diante. Cada tipo de contrato tem a possibilidade de utilização de um índice de correção, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, vamos arredondar. Eu tinha que pagar R$ 1.000 de aluguel. Se eu atrasar o aluguel, eu já tenho que pagar uma multa de 10%. Então eu tenho que pagar R$ 1.100. Só que eu tenho que pagar mais um juros por mês de 1%. Então 1% de 100, R$1. Então eu tenho que pagar 1.101. Mais a correção pelo INPC, ou IPCA, ou INCC, INPC, Índice Nacional de Preço do Consumidor, que vai dar, sei lá, mais 1% ao mês. Então eu tenho que pagar, no final de um mês, ao invés de R$ 1.000, R$ 1.102, por exemplo. Certo? Então, pelo inadimplemento, eu tenho que pagar pela mora, né? Aquele que inadimplir e tiver mora, eu tenho que pagar os juros, a correção e a multa. O inadimplemento absoluto é aquele que eu já não... É absoluto. Eu não tenho mais a possibilidade de cumprir aquela obrigação. Seja por produto perecível que estragou antes da entrega. Eu tinha que entregar a Lê comprou de mim, que eu sou produtor de abacaxi, e ela comprou de mim 10 caixas de abacaxi. Eu peguei e fui fazer a colheita desses abacaxi. Só que depois que eu fiz a colheita, eu não levei direto para Lê. E esses abacaxis pereceram, estragaram. Eu tenho inadimplemento absoluto. E aí eu tenho a perda da utilidade. E essa perda da utilidade, ela acaba pela resolução do contrato. Ou seja, eu não tenho mais como entregar aquele produto. Então o contrato está resolvido. Não quer dizer que eu não tenho nenhum tipo de consequência. Pelo contrário, eu tenho que indenizar a Lê. Porque ela disse, ela me pagou por essas caixas de abacaxi R$ 2.000.
além de eu ter que pagar para ela os R$ 2.000 que ela me pagou, suponhamos o seguinte, que ela vai ter que comprar de outro fornecedor agora. E desse outro fornecedor vai ficar 2.500. Eu tenho que pagar para ela esses R$ 500 a mais, além dos 2.000 que eu tenho que ressarcir. Por quê? Porque eu que dei causa a esse inadimplemento absoluto. Certo? Então eu tenho a perda da utilidade do bem, porque é um bem perecível. Eu tenho a resolução contratual, porque ela não vai poder mais ser cumprida nunca, porque o bem se extinguiu, se eximiu, se acabou. Então eu tenho a obrigação de indenizá-la. Além das perdas e danos, ou seja, o valor que ela pagou, a perda e dano daquilo que ela vai ter que gastar a mais para contratar de outro. E ainda corro o risco de ter que pagar uma indenização por dano moral. Porque eu estou falando de um bem perecível aqui, consumível, que é uma caixa de abacaxi. Mas voltando no exemplo lá do músico que é contratado para tocar no casamento. E o músico simplesmente não vai no casamento. É um bem perecível? Sim ou não? Não. É. O casamento não vai voltar atrás. Eu vou tocar e acabou. Eu tenho como voltar atrás? Marca o seu casamento de novo, no seu próximo casamento eu toco. Tem como isso? Tem essa possibilidade? Não. Então ele é perecível, ele acabou. Ele se eximiu, se extinguiu. Só que eu tenho como... Eu contratei esse músico não foi, fiquei sem músico na minha festa. Adianta só eu receber o valor que eu paguei para ele? Não. Porque além do valor que eu paguei para ele, eu tive uma perda emocional que jamais vai ser ressarcida. Porque eu não tive música na minha festa. Então, além da indenização pela perda e dano, ou seja, pelo dinheiro que eu paguei e não recebi o serviço, a prestação do serviço, eu ainda tenho direito e posso exigir uma indenização por dano moral. Certo? Certo. A cláusula penal. Cláusula penal, também prevista nos contratos, é o valor previsto no contrato em caso de descumprimento. A mora, ela tem a multa, né? Mas a cláusula penal, ela não necessariamente é uma multa, uma porcentagem. Ela pode ser um valor fixo. Então assim, olha, eu contratei uma empreiteira para construir minha casa. E a minha casa, ela tem prazo de construção de 24 meses. Eu coloco nesse contrato uma cláusula penal de que, ultrapassados os 24 meses, sem justo motivo, caso fortuito ou força maior, ou seja, por mera desídia, incompetência, enfim, desleixo da construtora, da empreiteira, ela não entregou minha casa em 24 meses. Eu coloco lá que para cada mês de atraso, ela vai me pagar R$10.000. Isso é uma cláusula penal. Certo? É uma previsão de obrigação pelo descumprimento do contrato, de um valor previsto. Às vezes, você pode ter no mesmo contrato mais de um tipo de consequência, tá? Você pode ter a mora e você pode também ter a cláusula penal. Porque a mora, ela pode estar para um dos contratantes, para uma das partes, e a cláusula penal para outra. Nesse exemplo da empreitada, eu contrato a construtora para construir minha casa em 24 meses. Minha casa vai ficar R$500.000. Então eu vou colocar aqui, R$500.000. Dividido por 24 meses, eu vou pagar R$20.833 por mês. E eu vou pagar todo dia 10. Se eu ultrapassar o dia 10 para pagamento, a título de mora, eu vou pagar os juros de 2%, mais correção monetária, juros de 1% ao mês, mais correção monetária, mais multa de 2%. Então eu tenho uma obrigação para uma das partes, que é a parte contratante. Mas eu também tenho a obrigação da cláusula penal, que é do construtor.
Então, se o construtor, nesse exemplo que eu disse, não entregar a casa em 24 meses, ele pagará pro contratante R$10.000 a título de cláusula penal por mês de atraso. Certo? E as arras? As arras, elas funcionam como sinal do contrato. É um sinal. Certo? Então, eu peguei e dei um sinal. Isso é um tipo de mora. Por quê? Se eu desistir do negócio, em regra, eu perco aquele sinal. E ela é confirmatória, porque eu reforço a minha intenção. Então, olha, eu vou comprar do Jorge uma casa. E Jorge, eu vou comprar, mas eu vou comprar só ano que vem. Eu vou esperar virar o ano, tá? Mas para que você não venda para ninguém, você vai me dar o prazo de 6 meses para a gente finalizar o negócio. E a título de sinal, eu vou te pagar hoje já R$5.000. Se em 6 meses eu não fechar o negócio com você, esses R$5.000 de sinal ficam com você. Ou seja, é uma forma de confirmar a minha intenção. Certo? E a outra, a forma de arras, são as penitenciais. Ou seja, aquelas que são consequência, que permitem a desistência se perder ou devolver em dobro. Certo? Então eu posso até desistir do negócio, só que eu vou ter que devolver em dobro o que eu paguei. Também é possível. Perfeito? Essas não são mais tão comuns hoje em dia, tá? Mas antigamente existia muito. Até tem hoje, né? Eu vou te dar um sinal, famoso sinal, né? Às vezes faz isso para contrato de locação. Então eu já te pago um aluguel adiantado, mas aí você não me cobra fiador. Isso é uma forma de arras. Certo? Próximo. Um modelinho de contrato aqui para a gente poder revisar. Então, todo contrato necessariamente ele tem que ter quantas partes? 2. 2 partes, Daisy. Essas partes, elas são compostas por 1, 2 ou mais pessoas? 2 ou mais pessoas. 2 ou mais pessoas, para cada uma das partes. Uma parte, uma pessoa, pode ser física ou jurídica. Outra parte, outra pessoa que pode ser física ou jurídica. Posso ter mais de uma pessoa numa das partes? Sim. Posso ter mais de uma pessoa na outra parte? Sim. Eu normalmente tenho o contratante e o contratado. O credor e o devedor. Cada tipo de contrato, uma forma que eu chamo. Mas normalmente sempre vai ser parte 1, parte 2. Contratante, contratado, credor, devedor e assim por diante. Mutuário e mutuante, locador, locatário, arrendante, arrendatário e assim por diante. Parte 1, parte 2, sempre, tá? Posso ter num contrato mais de uma parte? Posso. Quando? Quando eu tenho algum concordante. Mas eu só estou concordando. Um exemplo, no contrato de locação, quando tem fiador. Eu tenho 2 partes que estão fazendo o negócio, mas eu tenho uma terceira parte que é um fiador. Que ele está dizendo assim, a Daisy está contratando da Juliana o aluguel de uma casa. Só que a Lê é fiadora da Daisy. Se a Daisy não pagar a Juliana, quem que tem que pagar a Juliana? A Lê. O fiador. O fiador. E eu posso entrar com uma ação de execução contra a Lê pelo pagamento do aluguel? Sim ou não? Não. Posso? Sim, pode. Posso, por quê? Porque o fiador, por mais que ele não usufrua do bem, ele disse que ele afiança, ou seja, ele garante a execução do contrato. Então eu posso entrar contra a Daisy e contra a Lê, como eu posso entrar só contra a Lê, por mais que ela só, entre aspas, só seja fiadora.
mas ela é contratante nesse caso, para todos os efeitos, por ser fiadora. Ela tem as mesmas obrigações solidária ou solidariamente em relação a Daisy. Sim, é isso mesmo, Daisy. O fiador assumiu a dívida. Então pode entrar com ação contra ele. Então todo contrato, gente, conforme o nosso modelo aí, vai ter duas partes. Modelo de o contratante e o contratado. Segundo, o objeto. O que eu estou contratando? Então nesse caso aqui, eu estou contratando serviços de marcenaria. Qual que é o objeto? Execução de uma mesa. Eu vou construir, vou fabricar uma mesa de jantar. Certo? E aí vai ter lá todas as definições da mesa. Uma mesa de jantar em formato retangular para 6 pessoas, constituída do tampo de MDF de 18 milímetros, com acabamento laqueado na cor preta, fitado as bordas, com cantos arredondados. Eu vou ter a descrição do bem, certo? Com pés em aço, no formato trapezoidal, sei lá. Estou dando exemplo aqui. Mas o que é o objeto? É a descrição do que eu estou contratando. Então eu preciso ter a definição das partes, a definição do objeto, que é o que está sendo contratado. A obrigação, o dever, o objeto que está sendo dado em pagamento, comprado, né, compra e venda e assim por diante. O preço ou a contraprestação pode ser uma doação gratuita. Aqui eu tenho preço. Mas num contrato de doação não tem preço. Vai estar lá, do preço, gratuito, porque é doação. Certo? A forma de pagamento, 50% no início e 50% na entrega. Ou em 10 vezes sem juros. Ou em uma vez no Pix. Qual é a forma de pagamento? Certo? O prazo da execução e da entrega. Então ele vai levar até 30 dias para entregar esse bem para mim. Se não entregar, multa de R$200 em caso de inadimplemento. Inadimplemento de quem? Do jeito que está aqui, de ambas as partes. Se o prazo de entrega for descumprido, o contratado vai ter que pagar R$200. Se eu não pagar os 50% na entrega, além dos 50%, eu vou ter que pagar mais R$200. O local, que é onde eu estou contratando, então eu estou contratando onde? E isso é importante, ter o local, porque é onde eu vou determinar o foro para, no caso de alguma discussão judicial. Então eu tenho que ter lá a determinação. Eu estou contratando em Belo Horizonte, eu estou contratando em Santa Luzia, eu estou contratando em Betim, eu estou contratando em Poços de Caldas, eu estou contratando em Erechim, eu estou contratando em São Paulo, em Ibaté, em Araraquara. Por quê? Porque é onde vai determinar o foro para uma eventual discussão judicial, caso tenha. Certo? E as assinaturas. Além de eu ter lá no início a descrição, a qualificação de quem são as pessoas que estão contratando, contratante, contratado, lá no final eu tenho a assinatura. Para quê? Para ficar caracterizado, para ficar claro, para ficar estabelecida a vontade. Olha, eu estou dizendo aqui que eu estou de acordo. Inclusive nos contratos sempre vem lá. E por estarem justos e acordados as partes assinam este presente termo em 2 vias de igual teor. E aí tá lá o contratante e o contratado. Assinando, cada um fica com uma via original assinada para comprovar que teve vontade, declaração da vontade. E sempre importante ter testemunha. Sempre nos contratos, pelo menos 2 testemunhas. Por quê? Para que seja possível a execução desse contrato depois em juízo. Para garantir a veracidade. Edson, eu fiz toda a contratação do pedreiro, mas eu não tenho contrato escrito, eu não fiz nada disso. Eu tenho pelo WhatsApp. Vale como contrato? Vale como contrato. Tem a mesma validade de um contrato escrito? Em tese tem, mas eu não vou ter todas essas observações lá no WhatsApp, né? Muito dificilmente eu vou ter. Então o descumprimento fica mais difícil de provar judicialmente, mas é possível. Contrato verbal. Eu fui lá e falei pessoalmente
com a Juliana. A Juliana faz bolo. E eu falei para ela, Juliana, eu preciso de um bolo. E eu fui lá pessoalmente com ela. E ela falou, eu vou fazer o bolo para você. E esse bolo fica R$200. No dia que ela foi me entregar o bolo, ela cobrou R$300. Mas peraí, Juliana, você me falou que era 200. Ah, mas o preço das coisas subiram e eu tive que cobrar 300. Esse contrato verbal que ela me falou que era 200 tem validade? Sim ou não? Não. Tem. Não. Tem validade. Mesmo sendo verbal? Mesmo sendo verbal. O problema é como eu provo que ela falou isso. Então, como é que eu vou ter essa prova? Prova testemunhal. Ou alguma outra forma de comprovar. Por isso que, normalmente, quando é contrato verbal, você não tem nenhuma prova escrita, eu normalmente oriento os meus clientes a mandarem um WhatsApp, pelo menos. Então, Juliana, olha, você tinha falado para mim que era R$200. Por que você está cobrando R$300? Aí ela escreve lá, não, eu estou cobrando R$300 porque o preço das coisas subiram. Então agora precisa ser 300. Pronto, beleza, valeu. Ela confessou que ela tinha falado 200 e agora está cobrando 300. Aí ela é esperta, ela foi lá e fez o curso nosso aqui e falou, não, nunca falei que era 200, falei que era 300. Você está se confundindo. Você vai ter que pagar os 300. Ou não vai pegar o bolo. Entende? Por isso que a gente não dá importância para os contratos, principalmente nessas coisas do dia a dia, mas que é justamente onde gera problema. Quando a gente não estabelece, não segue esses requisitos do contrato. E aí com isso a gente acaba tendo problemas porque a gente não seguiu os princípios contratuais. Certo? Então a partir de hoje vocês não vão ter nunca mais problema com o contrato porque vocês vão seguir os contratos. Beleza? As referências bibliográficas, né? Nós obviamente estamos falando sobre o Código Civil, lá do artigo 223 até o 420, como a gente falou. O Manual de Direito Civil Brasileiro, né, as obrigações do Carlos Roberto Gonçalves, e o Manual de Direito Civil do Flávio Tartucci, que eu usei para fazer essa aula. Beleza? Então é isso, gente. Nossa chamada de hoje, por favor, escrevam o nome completo nos comentários, que eu vou printar aqui. E por hoje é só, gente. É muita coisa. Direito dos contratos é muita matéria, mas eu espero ter passado para vocês aí o conceito geral e tirado algumas dúvidas. Beleza? Uma ótima noite para todo mundo aí. Nós nos vemos na próxima aula de Direito Civil. Um abraço, beijo grande. Boa noite, professor. Boa noite.